Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Geografia do IFRO. E nessa aula nós vamos ter primeiro envolvimento de vocês com a disciplina de Geografia. Nessa aula nós vamos ver um pouquinho dos aspectos do nosso ambiente de vivência, beleza? Sejam bem-vindos e vamos para a aula. Nós estamos localizados, no meio do espaço cósmico, especificamente na nossa Via Láctea. Dentro da Via Láctea existe mais de 100 bilhões, acho que 100 mil estrelas, acho que é 100 bilhões de estrelas, e uma infinidade de bilhões e bilhões de exoplanetas. A nossa localização, fica quase que em um braço, da Via Láctea, que vocês vão ver no próximo slide. E a nossa grande Via Láctea, ela está no meio de outras milhares e bilhões de galáxias ao redor do nosso universo. Lógico, que essa localização é uma localização espacial de como nós estamos no cosmos. O lugar onde você está vivendo é a nossa principal galáxia e a nossa galáxia é o nosso ambiente de vivência. E aí vocês estão vendo, as estrelas, as principais estrelas da Via Láctea. E a mais próxima é a mais próxima do Sol, é a estrela Alpha Centauri, que fica a 4,5 anos-luz, assim como outras e variadas estrelas ao longo da Via Láctea, tá, pessoal? Então, a nossa localização específica, na Via Láctea é num braço que se chama braço de Órion, entre o braço de Órion e o braço de Sagitário. Tá? Vocês estão vendo aí a imagem do centro da Via Láctea. E no centro da Via Láctea existe um gigantesco buraco negro, que está consumindo as estrelas no centro da Via Láctea. E nós estamos justamente localizados nesse pequeno espaço aqui embaixo, nesse pequeno espaço aqui, tá? No braço de Sagitário e no braço de Órion, onde nós temos, as principais estrelas, que são vistas no nosso céu, como Sirius, Betelgeuse, Aldebaran, Canopus e Alpha Centauri, e são as estrelas que a gente vê no nosso céu, tá? No nosso céu aqui da Terra, beleza? E esse é o nosso nossa gigantesca galáxia. Ela possui um diâmetro em torno de 100 mil anos-luz, e a galáxia mais próxima da Via Láctea é a galáxia, de Andrômeda, pessoal, beleza? Diminuindo um pouco mais, como se nós estivéssemos dentro de um microscópio cósmico, nós vamos então ampliar a imagem, desse braço da Via Láctea em direção então ao lugar onde estamos vivendo. Quando nós direcionamos esse microscópio cósmico, em direção ao lugar onde estamos vivendo, nos deparamos com um sistema planetário de até 9 planetas e alguns sistemas menores ao redor, compostos principalmente pela sua estrela principal, o Sol, e por 9 planetas divididos de acordo com a sua estrutura, com o seu material, com a sua origem de material na sua composição. Logo, a composição desses 8 planetas, que um se tornou planeta anão, é composto pelos planetas telúricos e pelos planetas jovianos. Os planetas telúricos é constituído por Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E para além do cinturão de asteroides, nós temos os famosos planetas jovianos, compostos principalmente por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Por que tem essa nomenclatura telúrico e joviano? Telúrico é que a sua composição é basicamente de rochas, O planeta foi formado a partir de uma composição rochosa. E jovianos constitui, de planetas que tiveram, a sua constituição, a sua composição, principalmente de gases, tá certo? Então a gente tem aí os gigantes gasosos, compostos principalmente por gases, e os gigantes, a gente pode dizer assim, rochosos, que são os planetas menores do nosso sistema solar. Ampliando então, nós vamos dar aquela ampliada maior no nosso microscópio cósmico em direção ao terceiro planeta do sistema solar, chamado Terra. O que é a Terra? Quais são as dimensões do nosso planeta? A Terra é um planeta telúrico, ou seja, composição estritamente rochosa, formação rochosa,
sendo o terceiro planeta do Sistema Solar. A Terra tem um diâmetro de 12.756 km². A velocidade que o nosso planeta gira em torno de si mesmo, o movimento de rotação, é de aproximadamente 1.675 km/h, o que equivale, né, a aproximadamente 465 metros por segundo. É muito rápido o movimento de rotação do nosso planeta. Com esse movimento de rotação, nós colocamos, né, o nosso planeta com a duração do seu dia sideral, ou seja, o dia normal que a gente tem todos os dias da nossa vida, onde o tempo necessário para o planeta completar uma volta em torno de si mesma, né? Ou seja, 360 graus exatos, é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Tá? E de 4 em 4 anos, né? Nós temos um acréscimo de 4 horas, beleza? A gente arredonda nesses 23 horas em 24 horas, e de 4 em 4 anos nós recebemos um dia a mais no nosso ano, que a gente chama de ano bissexto. A velocidade que a Terra gira ao redor do Sol, o movimento de translação, é de cerca de 107.000 km/h. Tá? Então, é um movimento muito rápido ao redor do Sol. Como é o ambiente do nosso planeta? O planeta, e a gente vai estudar um pouquinho de cada uma delas de forma bem minuciosa, ele é composto, né, por 3 grandes esferas, e a junção dessas 3 grandes esferas forma, né, a maior esfera. Quais são essas 3 grandes esferas? A esfera do ar, que a gente chama de atmosfera, a esfera da água, que a gente chama de hidrosfera, e a esfera das rochas, que a gente chama de litosfera. A junção dessas 3 esferas, né, vai dar a esfera da vida, né, que a gente chama de biosfera, e a gente vai estudar um pouquinho de cada uma dessas esferas nesse ano na disciplina de geografia. Então, assim, o nosso planeta, né, por mais que ele tenha o nome de Terra, ele poderia ser classificado como um planeta água, porque o nosso planeta possui mais água do que terras, que composições rochosas, que espaços terrestres na sua superfície. Estima-se que a Terra tem algo em torno desse número gigantesco de litros de água que vocês estão vendo nessa imagem. A composição, ou seja, a distribuição da água no nosso planeta é relativamente, né, bem pequena para a nossa sobrevivência. A Terra ela possui em torno de 97,5% de água salgada. Então, toda a água que existe no nosso planeta ela é salgada, restando para a humanidade 2,5%. Desses 2,5%, se a gente dividir novamente num novo gráfico, 69,8%, né? E a água está retida nas calotas polares, tanto do Círculo Polar Ártico como do Círculo Polar Antártico. Ou seja, é uma água retida, né? É uma água que não está acessível a nós, né? Os outros 29% é composto por águas subterrâneas, os lençóis subterrâneos do nosso planeta. E só resta para nós, né, bebermos e utilizarmos, né, para a sobrevivência dos 7,2 bilhões de habitantes, somente 0,3%, que é composto por águas e rios, e os outros 9%, como a evapotranspiração dos vegetais, a água retida no solo, é constituído por outros. Então, como é constituído o nosso planeta aqui por dentro? Nós temos as grandes massas de água e as grandes massas de terra. Beleza? As grandes massas de água é constituído pelo Oceano Pacífico, o maior oceano do nosso planeta, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. As outras grandes massas de terra é constituído pelos grandes continentes, as terras emersas, constituído pelas maiores massas de terra, como a Europa, a América, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártica. Se a gente de novo apontarmos esse microscópio cósmico, nós vamos então em direção ao nosso país, Brasil. O Brasil ele está localizado no continente americano, especificamente na subdivisão sul-americana, e é o maior país do seu continente sul-americano, tá? Fazendo fronteiras com a Guiana Francesa, com Suriname, com a Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Somente Chile e Equador
são os países que não fazem fronteira com o nosso país, tá certo? E o nosso país, ele é o quinto maior país em extensão territorial do nosso planeta. O Brasil, então, ele é dividido em 5 grandes regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se a gente novamente focar no nosso microscópio, nós vamos ir de cara, né, com um estado que está no centro da América do Sul, que é o nosso estado, o mais maravilhoso e sensacional estado de Rondônia, com os seus 52 municípios. O nosso estado de Rondônia é um dos estados, né, sensacionais, um dos estados mais novos do nosso país, com em torno de quase 50 anos de existência. E aí a gente vai chegar, né, nos nossos lugares de vivência, onde vivemos, onde nós estamos localizados dentro do nosso estado de Rondônia. Ou seja, você saiu de um grau cósmico da Via Láctea, chegou, né, no braço da Via Láctea, chegou no sistema solar, no terceiro planeta do sistema solar, no nosso planeta, chegou no continente americano, no continente sul-americano, no Brasil, na região norte, no estado de Rondônia, para chegarmos então no lugar onde estamos vivendo, no lugar onde estamos trabalhando, no lugar onde estamos estudando, que é o município de Cacoal. Tá? E podemos ainda diminuir mais, até o lugar onde você mora. Mas nessa aula não será importante. Por que, professor, que o senhor colocou tudo isso para a gente? Porque a geografia, no termo grego, que significa descrição da Terra, ela vai trabalhar claramente com o espaço. Nós mostramos ao longo dessa aula todos os tipos de espaço que nós estamos vivenciando. O espaço cósmico, o espaço do sistema solar, o espaço do planeta Terra, o espaço dos continentes, o espaço do território brasileiro, o espaço de Rondônia, o espaço de Cacoal, o espaço da sua casa. Esses espaços, eles são considerados categorias de análise da geografia. Como a geografia ela é a ciência que descreve a Terra, e aí a Terra ela pode ser descrita de várias formas, as formas que a gente vai estudar ao longo desse ano são baseadas em 4 categorias de estudo e de análise da geografia. A primeira delas que vocês vão encontrar ao longo deste ano será a paisagem, a região, o território, que será estudado no segundo ano do ensino médio, e o lugar. Tá? O que significa paisagem? A paisagem retrata tudo aquilo que é natural e artificial. Beleza? De forma bem sucinta nessa primeira aula. Nós podemos aprofundar na próxima aula o que seria a paisagem. O que seria a região? A região seria o lugar onde são descritas as características, costumes, modos de vivência, e esses modos de vivência são aglutinados em determinados espaços, como na região sul, onde encontramos os gaúchos, como na região sudeste, onde encontramos paulistas, mineiros, capixabas e cariocas. A gente vai ver as características sendo muito bem descritas no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte do país. Então, a região vai trabalhar justamente as características de cada lugar, de cada ambiente. Território, zonas, né, de poder, onde o poder, né, é materializado sobre o espaço. O território são disputas de poder, são áreas, né, de tensão, de conflito, que a gente pode ver muito bem na geopolítica internacional, na política brasileira, os conflitos de interesses, as guerras, todas elas estão envolvidas, né, dentro do território, que é o espaço do poder. E por fim, o lugar, que retrata claramente, né, o ambiente, o espaço onde as emoções, onde as características de vivência são descritas e materializadas, incorporadas, hibridizadas dentro do nosso ser. Quando você se muda de um lugar para um outro, você está levando um pedaço do seu espaço com você. Depende se você gostou ou não gostou de ter vivido em determinado lugar. Então, essas são as categorias que a gente vai ver na próxima aula, onde vocês vão aprender um pouquinho de cada uma delas. O que é a paisagem, o que é o território,
o que é a região e o que é o lugar. Então agradeço imensamente pela sua participação, o meu muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.